Diferente porque entendemos que o mundo precisa conhecer a Jesus Cristo. Quando nós olhamos aqui no Evangelho de João, e vamos especificamente aqui no capítulo 10, nós vamos entender que o Senhor está chegando num auge de algo que Ele começou lá no capítulo 7. E Deus, através de Jesus Cristo, no finalzinho do capítulo 7, Ele vem trazendo algumas revelações de quem Ele é. E Ele vem trazendo umas revelações de quem Ele é, e Ele vem também falando a respeito da sua missão. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode voltar aí em João no capítulo 7, a partir do versículo 37. Jesus, Ele vai se identificar como a fonte da água viva. Ele traz a revelação que Ele é a fonte da água viva. Jesus, Ele vai dizer assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Senhor, Ele traz uma revelação acerca de quem Ele é. E Ele também traz uma revelação acerca daquilo que pode realmente saciar o homem. Ele está falando: eu sou a fonte de água viva. E que quem crê em mim, conforme diz a Escritura, terá dentro de si uma fonte que jorra para a vida eterna. Quando Jesus responde, e primeiro quando Ele fala acerca de quem Ele é, e quando Ele fala que quem crê terá dentro de si uma fonte, Ele está trazendo o quê? Para suprir uma necessidade humana. Por quê? Porque o homem, na sua essência, ele é insaciável por natureza. Em Eclesiastes, o Senhor diz que Ele colocou a eternidade dentro do coração do homem. E quando o homem, ele peca, a eternidade sai do coração dele. Por isso que o Senhor, Ele é o eterno. Imagina a eternidade. Qual é o tamanho do buraco do homem? Como é que se mata? Como se preenche um buraco do tamanho da eternidade? Já parou para perguntar nisso? Como é que se mata? Como é que se preenche um buraco do tamanho da eternidade? Colocando dentro do homem o quê? Uma fonte. Por quê? Porque fonte jorra água contínua. Vamos repetir? Fonte jorra água contínua. Se ela está contínua, ela está matando a sede continuamente. Louvado seja Deus. E é por isso que quando você beber desta água, e quando você crê que Jesus é a fonte dessa água, você não vai precisar de mais nada. Porque Ele é a fonte de vida. Amém? Vocês estão comigo? Em João 8, e Ele vem trazendo revelação acerca de quem Ele é. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Ao contrário, terá a luz da vida. Quando o homem pecou, separou de Deus, o caos foi instalado. A escuridão tomou a terra. A escuridão cobriu os homens. Os homens se perdeu do seu Criador. A situação é o que? Perdida. E Jesus, Ele traz o que? Uma revelação. Que Ele é a luz do mundo. Que quem crê nele não está em trevas. E é interessante, irmãos, você só vai perceber que você está em trevas quando você ver a luz. O pior de tudo não é você estar em trevas. O pior de tudo é você achar que está na luz quando você está nas trevas. Porque se você acha que está na luz, mas quando você está nas trevas, é porque você não está enxergando nada. E você não vai fazer nada para mudar essa situação,
até que a luz de Jesus Cristo possa brilhar sobre os teus olhos, e você possa perceber o caos que você está. Você nunca vai perceber o quanto você é mau, enquanto você não lutar para ser bom. Lutero, ele vai falar uma frase muito engraçada. Quando eu me batizei, achei que o velho homem tinha morrido, mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar. Por quê? Porque todos os dias o velho homem vem batendo, querendo as suas vontades. Vem cá, irmãos. Amém? É só eu que tenho essa dificuldade? Não tem dia que parece que você está na carne, irmão, que você fala, que vontade de pecar hoje. É só eu? Não, vocês são mais crentes que eu, né? Vocês são, tenho certeza que vocês acordam flutuando, auréola na cabeça. Vocês só não são arrebatados porque não chegou a hora. E eu lá, tem hora que eu falo, meu Deus do céu. Quando eu olho e deparo por algumas coisas que surgem no meu coração, eu falo, meu Deus. É interessante que Jesus, ele vai falar acerca da luz do mundo, lá em João 9, no capítulo 5, que ele diz da seguinte maneira: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E nós precisamos entender a revelação que Jesus está trazendo aqui. Em João 8, 24, ele traz outra revelação e daquilo que nós precisamos entender quem ele é. Em João 8, 24, ele diz, por isso vos disse que morrereis no vosso pecado, porque não credes que eu sou. Ele diz, ele traz uma revelação de quem ele é. Ele é o eu sou. Ele se identifica com o próprio Pai, ele se identifica com o Criador, e ele diz, eu sou. E quando levantares o Filho do Homem, e sabereis que eu sou. Ele é o eu sou, e ele precisa ser o eu sou da minha vida, ele precisa ser o eu sou da sua vida. Ele precisa ser a fonte de água viva da sua vida, ele precisa ser a luz da sua vida, e ele precisa ser o eu sou da sua vida. O que ele está querendo dizer com eu sou? Ele quer dizer que nós precisamos nos anular para que ele seja quem ele é na nossa vida. E em João 8, 28, ele vai falar o que? Da sua missão. Que ele vai trazer uma revelação que ele vem do Pai, e que ele diz que ele nada faço por mim mesmo, mas eu faço aquilo que o Pai me ensinou. E ele continua a falar, eu honro o meu Pai, em João 8, 49, ele diz, eu honro o meu Pai. Em João 8, 50, ele diz, eu não procuro a minha própria glória, mas há quem busque a sua própria glória e julgue. O Senhor não veio buscar glória humana nenhuma. E Ele fala na sua palavra, há quem procure a sua glória. Desde os tempos antigos, desde o Velho Testamento, os homens vêm buscando a sua glória. Vêm buscando ser o quê? Conhecidos e anunciados. Não é à toa que na Torre de Babel, o intuito da Torre de Babel, eles queriam fazer, vamos construir uma torre bem alta, e vamos colocar aqui os nossos nomes. Jesus, ele só tinha uma preocupação, de não trazer glória para si. Ao contrário, ele queria que tudo aquilo que ele fizesse, voltasse glória a Deus. Tudo que nós temos que fazer na nossa vida, irmãos, não podemos atrair atenção para nós, não podemos chamar a glória para nós, nós temos que fazer para que Ele seja glorificado. Foi por isso que o Senhor Jesus, Ele traz essa revelação, que Ele não faz nada por Ele mesmo, mas Ele faz como o Pai ensinou. Ele honra o seu Pai, Ele não procura a glória para Ele. Em João 8,
54 ele diz: quem me glorifica é o Pai. Irmãos, isso traz uma revelação ao nosso coração. Os homens hoje estão atrás de glórias, de fama de 15 minutos, de sucesso de 15 minutos, porque nós queremos os nossos nomes conhecidos, nós queremos o nosso nome no YouTube, no Instagram, no Twitter. Isso não pode ser o objetivo da nossa vida. Quantas pessoas ficam tirando fotos e mais fotos e mais fotos, para que ache o ângulo perfeito, para compartilhar e ver quantos likes elas têm. O Senhor está falando que Ele nos chamou para algo muito maior do que isso, muito mais de ser glorificado pelo homem, muito mais do que ser adorado pelo homem, mas nós de sermos glorificados pelo nosso Pai, de fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Quantos estão vendendo a sua alma por 15 minutos de fama? Quantos estão vendendo a sua alma, a sua integridade, nos WhatsApp da vida, nos Instagram da vida? Por quê? Por 15 minutos de fama, porque querem se tornar conhecidos e famosos. Esse não pode ser o nosso objetivo. Se acontecer de você ficar famoso, se acontecer de você ficar conhecido, que isso redunde em glória ao Pai, mas que não buscamos glória para nós mesmos, porque nós temos que aprender com Jesus Cristo. Porque uma vez que você está no topo, você vai chegar lá e vai falar: poxa, cheguei no topo, e aí? Você vai precisar se manter no topo. E o que você fará para se manter no topo? Porque mais cedo ou mais tarde você vai cair no ostracismo, você vai ser esquecido. Por isso que é importante você estar firmado nele. Em João 8:36, o Senhor, Ele fala, Ele vem trazer uma revelação, e Ele vem falar algo que o Filho do Homem veio fazer. Ele diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Por que Jesus está falando sobre isso? Porque em João 8:34, Ele traz uma revelação, e Ele traz uma condição humana, que eu e você precisamos estar atentos ao que o Senhor Jesus fala. Jesus, Ele vira e Ele fala: em verdade vos digo, que todo o que comete o pecado, é escravo do pecado. Esta é a condição humana, escravo do pecado, escravo dos prazeres, escravo de eles mesmos. Essa é a nossa condição, e isso é muito sério. Irmãos, nós precisamos entender que o Filho do Homem veio nos libertar. Por quê? Por que Ele veio nos libertar? Porque nós somos escravos do pecado. Vem cá, é só eu que luto contra o pecado aqui? Quando você está lá no seu quarto, sozinho, sem ninguém te vendo, que você olha assim, você está sozinho, e você, mesmo assim, você faz assim, né? Aí você vai lá na cozinha, dá uma, na casa, para ver se onde a mãe está, onde o pai está, onde os irmãos estão, aí você volta lá para o seu quarto, e aí você faz. Quantas vezes você prometeu que nunca mais ia fazer, mas você continua fazendo? Daquilo que eu não me venço, daquilo que eu sou vencido, daquilo eu me torno escravo. Jesus veio falar: eu vim para vos libertar. Eu vim
libertar, porque se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ser livre, irmão, é muito mais do que cantar. Ser livre é saber que você tem a liberdade em Cristo Jesus, que nada mais te domina, que você tem liberdade de falar com Ele, você tem liberdade de falar as coisas que estão no seu coração. Há quanto tempo você não fala das coisas que estão no seu coração? Há quanto tempo você tenta esconder? Mas há algo que Deus fala, Ele é luz, e tudo que está nas trevas um dia vai vir sobre a luz. O Senhor, Ele traz uma revelação também acima de quem é os seus verdadeiros discípulos. Em João 8,31 Ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Jesus, Ele traz aqui uma condição e fala algo poderoso, porque as multidões estavam com Jesus, os religiosos estavam com Jesus, os discípulos estavam com Jesus, e Jesus agora Ele traz algo revelador, para que ninguém se engane, para que ninguém tenha um conceito errado de si mesmo. Ele, na sua palavra, Ele fala: olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Irmão, se você não ama a palavra de Deus, se você não conhece a palavra de Deus, se você não pratica a palavra de Deus, você não é discípulo de Jesus. Você é simpatizante, você é seguidor, você é multidão, mas você não é discípulo de Jesus. Algo que tem incomodado o meu coração, algo que tem chocado, eu nunca vi em toda a história da igreja um interesse tão baixo pela palavra de Deus. Hoje nós somos mais reprodutores de opiniões de alguém que leu acerca da palavra de Deus. Reproduzimos pregações, reproduzimos versículos, reproduzimos frases que nós muitas vezes nem sabemos se é a palavra de Deus. Reproduzimos coisas que estão fora de contexto, que não tem nada a ver com o contexto, porque achamos bonito. Não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita. Isso é bíblico? Mas reproduzimos. Por quê? Nós precisamos entender que é através da palavra que Deus se revela. É através da palavra que Ele fala quem Ele é. E é por isso que Ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. Por que nós lutamos tanto contra o pecado? Porque não conhecemos a palavra. Por que nós sofremos tanto? Porque não conhecemos a palavra. E como é que se liberta se não conhece a palavra? Aí nós vamos viver o quê? Ainda que somos filhos de Deus, vivemos se alimentando das migalhas que caem da mesa. Vivemos com o medo de sermos descobertos pelo nosso pecado. Algo que tem acontecido na nossa geração, quando um jovem ele é descoberto em pecado, sabe o que mais me causa estranheza? É que a tristeza dele é porque ele foi descoberto, não é porque ele se arrependeu. É porque ele foi descoberto. Aí ele tenta: não, mas isso, aquilo e aquilo. Não, deveria ser o contrário. Eu errei, eu pequei contra ti, somente pequei. Ainda que meu pai não saiba, ainda que a mamãe não saiba, ainda que a minha esposa não saiba, ainda que ninguém saiba, mas eu preciso produzir frutos de arrependimento. Nós somos uma geração que não se arrepende mais pelo pecado, porque o pecado se tornou algo comum na nossa vida.
O pecado se tornou algo que nós andamos de braço dado com Ele. O pecado se tornou algo que nós colocamos no nosso bolso e achamos que está tudo bem, quando não está bem. Nós precisamos deixar a luz de Cristo entrar na nossa vida, entrar nos nossos quartos mais escuros, entrar no nosso coração mais escuro. Não podemos mais continuar com esta vida, porque a partir do momento que eu conheço, eu sei que tem uma vida muito melhor, uma vida que satisfaz, é plena em Cristo Jesus. E Jesus, ele vem trazendo revelações. É interessante que quando Cristo falava sobre essas coisas, alguns religiosos falavam que Jesus tinha demônio. Pode ler lá na sua casa. Falavam que Jesus tinha demônio, falavam que Jesus não vinha de Deus, que Jesus não era profeta. Mas porque o compromisso de Jesus é com a palavra dele e fazer aquilo que o Pai falou. E é por isso que ele fala em João 8:38, João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque quando você conhecer a verdade, você não vai precisar sentar num gabinete pastoral para perguntar se você pode ou não pode fazer, porque você conhece a verdade. Você não vai precisar buscar opiniões, eu posso fazer ou eu não posso fazer, porque você conhece a palavra de Deus. Você não vai precisar, irmãos. Mas quando eu quero fazer aquilo que eu quero fazer, eu fico buscando o quê? Opiniões que são parecidas com a minha, gostos que são parecidos com os meus. Eu vou buscar o quê? As pessoas que gostam das mesmas coisas que eu gosto. Sim ou não? E é interessante, irmãos, que muita gente senta ali e fala assim: não, Deus falou comigo. Meu irmão, se Deus falou com você, eu nem sei por que você está aqui. Não é? Se Deus falou com você, quem sou eu? Para dizer que não é, para querer te aconselhar que não. E finalmente, nós vamos chegar no capítulo 10, onde é o tema central da nossa palavra, onde Jesus ele se revela que ele é o bom pastor. É interessante que aí em João 10, antes ele vai falar da seguinte forma: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha que interessante, o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Irmãos, tem algumas coisas que acontecem no nosso arraial que eu não consigo entender. A Bíblia nunca passou muito tempo falando sobre o diabo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Nunca perdeu muito tempo falando sobre o diabo. É interessante, irmãos, que nas sessões de libertações, e nós vamos ver que libertação é através da palavra de Deus. Amém? Irmão, libertação é através da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis... Então, libertação, irmão, é através da palavra de Deus. É interessante que quando, nas sessões lá, e aí fica lá, a pessoa que é endemoniada lá: o que você veio fazer aqui? O que você quer fazer na vida dela? Eu vim dar um carro para ela, vim dar marido para ela, vim dar vida para ela. Para que perguntar o que o diabo veio fazer? Vim trazer um presente para ela, para ele. A palavra de Deus está falando, irmãos. O diabo veio para o quê? Para matar, roubar e destruir. Então para que eu vou ficar conversando com o demônio, irmão? Para que eu vou ficar perguntando o que você quer fazer na vida dele? É claro que ele quer matar, é claro que ele quer destruir, é claro que ele quer roubar. É óbvio, eu não preciso perder tempo. Irmãos, quando a gente está muito espiritual, o que a gente quer fazer? A gente quer ler uns livros aí de batalha espiritual. Ele veio para libertar. A gente quer os testemunhos. Irmão do céu.
o crente está chegando na igreja, ele quer ler sobre demônio, não consigo entender sobre essas coisas. E um dia, irmãos, eu estava lá orando ao Senhor, e o Senhor falou assim: para com essa bobagem. Você não precisa saber sobre o diabo. Você não precisa saber como é que ele atua. Você não precisa saber. Você precisa saber sobre mim. Você precisa me conhecer. Você precisa saber o que eu faço na sua vida. Você precisa saber qual a razão pela qual você foi criado. Você só precisa me conhecer. E quando eu entendi isso, irmão, sabe por quê? O Senhor falou assim: porque quando você for cheio de mim, quando você for cheio do Espírito Santo, você não vai precisar saber o que o diabo faz, o que ele não faz, porque o Espírito Santo que está sobre você, aonde você chegar, as trevas não vão prevalecer, elas vão sair, elas vão dissipar, porque onde chegou a luz de Deus, não habita as trevas. Louvado seja Deus! Então, nós precisamos conhecer quem? Ele. Nós precisamos estar cheios de quem? Dele. É Ele que nós temos que ler. O cara já leu 500 livros de libertação, mas não leu a palavra de Deus. Isso é muito sério. E o Senhor, Ele fala o propósito do ladrão. E é interessante, irmãos, que quando você pega o texto e você vai ler sobre o ladrão, ele começa João 10 dizendo que há ladrões e salteadores. No final do versículo 1, ele diz assim: mas sabe por outra parte que este é ladrão e este é salteador. E ele vai repetir de novo o ladrão e salteador. E aí eu fui olhar a palavra ladrão e salteador, que é Satanás, e está representado aqui na figura do ladrão. Mas aqui, olha que interessante, o propósito do ladrão é roubar, matar e destruir. Roubar e enganar é o propósito central do ladrão. Isso nos faz remeter que quando nós enganamos alguém, nós estamos agindo como Satanás, porque nós estamos enganando. Quando eu ajo com engano, eu estou agindo como um ladrão. Não foi assim que Eva foi enganada no Éden? Veio com uma conversa agradável, despertou aquilo que ela queria, e quando despertou, enganou e ela caiu no pecado. Sim ou não? Sim. Matar, e é matar com qualquer propósito. Destruir, a palavra destruir no seu original significa destruir pessoas, levá-la à morte. E é interessante que a palavra a palavra ladrão e a palavra salteador, ela significa kleptes. Por isso que a palavra cleptomaníaco é aquele que rouba compulsivamente. Aqui a palavra é klepte. E aí, juntamente com a palavra klepte, é a palavra leste. Que a palavra leste, olha o que significa. Não está falando apenas em algo de roubar fisicamente. Não fala apenas de roubar algo físico ou algo material. Mas aqui, a inclinação do verbo nos diz que o ladrão aqui, ele é falso ensinadores ou enganadores da palavra de Deus, que tiram o homem do seu caminho da verdade. Aqueles que roubam o homem em relação à verdade. A palavra klepte aqui e a palavra leste aqui significa que todo aquele que engana o homem e tira o homem do seu caminho da verdade, ele é um ladrão e salteador. Ele está apontando aqui para os falsos mestres, ele está apontando aqui para os falsos ensinadores da palavra de Deus. O ladrão aqui é o que ensina a heresia. O ladrão aqui, o salteador aqui é aquele que não ensina a verdade, é aquele que ensina a meia verdade. E a meia verdade, ela não é verdade, porque ou a verdade ela é absoluta, ou ela não é verdade. Isso é muito sério. E por que Jesus está falando
em João, no capítulo 10, ele está falando sobre porta, ele está falando sobre caminho, ele está falando sobre aprisco, porque ele está se identificando como o único verdadeiro pastor, ele está se identificando como o único verdadeiro caminho. Jesus, ele veio para que tenham vida e tenham em abundância. A palavra vida significa zoe. O que isso significa? Zoe é oposição à morte, é vida no sentido absoluto, é vida sem fim, é vida eterna. Deus está falando através do seu Filho que Ele veio trazer vida sem fim, veio trazer vida eterna, em oposição à morte. Vida abundante significa que vai além, superabundante, superior em qualidade. Nós temos que entender isso, e nós precisamos ver os aspectos para qual deve-se viver uma vida abundante ou não em João 10. É necessário que nós estejamos alerta contra os ladrões e salteadores. Olha o que diz a palavra do Senhor: em verdade vos digo que quem não entra pela porta no aprisco da ovelha, mas sobe por outra porta, é ladrão e é salteador. João 10:8, ele diz: todos os quantos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O Senhor está falando dos falsos profetas, o Senhor está falando dos falsos ensinadores. Deixa eu te fazer uma pergunta: se alguém estiver pregando a palavra de Deus hoje, você tem condições de saber se essa pessoa é uma pessoa de Deus? Sim ou não? Sabe por quê? Porque a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele fala: conheço as tuas obras, sei que puseste à prova os que dizem que são apóstolos, mas não o são, e os achastes o que? Mentirosos. A igreja, ela tinha tanto conhecimento de Deus, ela tinha tanto conhecimento da palavra de Deus, que quando alguém pregava, ela falava assim: vou colocar esse cara que se diz apóstolo à prova. E não, você não é apóstolo coisa nenhuma, você é um mentiroso, você é um charlatão da palavra de Deus. Nos dias de hoje, o que mais nós temos visto são charlatões da palavra de Deus, pessoas que têm ensinado heresias no púlpito, pessoas que têm distorcido a palavra de Deus, e a maioria de vocês seguem eles. Por quê? Porque não se conhece a verdade, porque não se ama a verdade. Para que nós possamos viver a vida abundante de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, e precisamos estar alerta com os ladrões e com os salteadores, para não sermos enganados. Todos os caminhos levam a Deus, não é o que dizem por aí, sim ou não? Não, todos os caminhos não levam a Deus. Jesus é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Porque há caminhos que parecem certos ao homem, mas o final deles são caminhos de morte. Você sabe. Jesus chama atenção para a verdade. É interessante que Jesus vai usar duas expressões: em verdade vos digo, no versículo 1, e ele vai usar no versículo 8, quando ele vai falar de ladrão e de salteador. Jesus está chamando a atenção para uma verdade. A verdade é que ele veio trazer vida, e vida em abundância. Nós precisamos estar alerta para aquilo que é verdade, irmãos. A minha verdade tem que ser a sua verdade tem que ser a minha verdade, e a nossa verdade tem que ser a verdade da palavra de Deus. Nós estamos vivendo num tempo onde que cada crente tem a sua opinião. Mas eu não creio assim, eu não creio assado, eu não entendo assim, então, irmão, aqui é a casa da mãe Joana, cada um faz o que quer, cada um entende do jeito que quer, cada um faz do jeito que quer. Então para que ter igreja, irmãos? Para quê? Para que ter pastor? Se cada um faz o que quer, se cada um tem a sua interpretação, para quê? Há uma verdade, Ele é a verdade.
Porque o evangelho que nós pregamos não se trata sobre você, não se trata sobre mim, não se trata do que você acha, não se trata do que você gosta, não se trata da minha opinião. O que nós pregamos é tudo por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. A razão de estarmos aqui é por Ele. E quando nós deparamos com a verdade, nós temos só uma coisa a fazer: ou obedecer ou desobedecer. Simples assim. Se você escolher não obedecer, você já está errando o caminho. É necessário entrar pela porta. Olha que interessante. Jesus vai falar em João 10: em verdade vos digo que não entra pela porta. João, versículo 2 também fala: aquele que porém que entra pela porta. Versículo 9: eu sou a porta. Se você não entrar pela porta que é Jesus Cristo, desculpa te falar, você vai errar de porta. Não são várias portas na sua vida, existe só uma porta na nossa vida. Só existe uma porta para a humanidade, que é Jesus. É interessante o simbolismo que há por trás da porta. Quando você está numa situação de perigo e você quer chegar na sua casa, o que você quer fazer? É entrar e fechar porque lá você encontra o quê? Segurança. Quer segurança na sua vida? Entra pela porta, que é Jesus. Quando você atravessa a porta, você entra em segurança. As portas dos apriscos, elas eram reforçadas e elas resistiam o ataque. Quer resistir os ataques do inimigo? Quer resistir o jugo da sua mocidade? Quer resistir os dias maus? Se esconda atrás da porta, que é Jesus Cristo, porque Ele vai te defender, e essa porta não vai cair, essa porta vai resistir. Só as verdadeiras ovelhas podem entrar pela porta. A porta fala de exclusividade. Deixa eu te fazer uma pergunta: você deixa qualquer um entrar na sua casa? Qualquer um frequenta a sua casa? Por que sua casa tem porta? Porque é só para aqueles que moram lá. A porta de Jesus só é para aqueles que são seus verdadeiros discípulos. É exclusividade, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa: Deus trabalha com exclusividade. Vós sois geração santa, sacerdócio real, povo de exclusividade do Senhor, da qual Ele chamou, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o seu reino da sua maravilhosa luz. Saiba que você é exclusivo de Deus. Você precisa entender isso. Deus não aceita dividir você com o mundo. Você aceita dividir o seu namorado com outra mulher? Você aceita dividir a sua esposa com outro homem? Por quê? Porque é exclusivo. Deus não aceita dividir você com o mundo. Você precisa entender isso. Exclusividade. A porta, ela simboliza o que? Comunhão, do lado de dentro. O pastor cuida das ovelhas. Eu quero te dizer em nome de Jesus, a jovens aqui, que você hoje precisa entrar pela porta, porque você precisa ser cuidado por Deus. Você precisa ser pastoreado por Jesus Cristo. Ele precisa tirar os carrapichos de você. Ele quer ter comunhão com você. Não é só num culto de arena jovem, mas Ele quer ter comunhão com você todos os dias. O relacionamento de porta, Ele deseja ter esse relacionamento de comunhão. E é por isso que Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei contigo e cearei. Nós usamos esse versículo para apelo. Não, irmãos, Ele está batendo na porta da igreja. Ele quer entrar. Será que hoje Ele pode entrar no seu coração? Será que Ele pode entrar hoje na sua vida?
porque Ele deseja ter comunhão com você. 2020, o Senhor quer você encharcado pelo Espírito Santo, encharcado de comunhão, encharcado e direcionado por Ele, porque Ele diz: aquele que confia em mim jamais andará confundido ou enganado. Ao contrário, ele irá de adiante, e ele ouvirá a voz dizendo: andai neste caminho, não desviai para a esquerda, não desviai nem para a direita, tão somente segue este caminho. Porque quem entra nessa porta não volta mais para trás. A salvação é retratada através da porta, porque em João 10:9 ele fala: eu sou a porta, e se alguém entrar em mim, esse entrará e sairá e achar pastagem. O Senhor está te chamando para uma salvação completa na sua vida. Ele quer te levar a pastos verdejantes. Ele quer suprir cada uma das suas necessidades. A porta, ela fala de abundância divina. No ambiente fechado, atrás da porta, nada falta às ovelhas. E é por isso que o Senhor fala: o ladrão vem somente para roubar, para matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. Ele não só veio apenas para que você tenha vida, Ele veio para que você tenha vida, e é que a sua vida ela seja abundante. Está na hora da igreja viver a vida abundante de Deus. Está na hora de você sair daqui com algo que o mundo não pode te dar, algo que os meninos não podem te dar, algo que as meninas não podem te dar, algo que os relacionamentos não podem te dar, algo que as riquezas não podem te dar, algo que as baladas não podem te dar, algo que nada deste mundo possa te dar, Ele pode dar para você. Paz de espírito, comunhão plena e vida em abundância. Eu sei que nesta noite tem jovens aqui que querem tirar a sua vida. Por que vocês querem tirar? Porque vocês não conheceram a vida de Deus, o zoe de Deus, a vida abundante de Deus. Para você experimentar a voz, para você experimentar a vida abundante de Deus, você tem que ouvir a sua voz e seguir a sua voz. João 10, 3 e 4 e 16, ele vai falar: as ovelhas ouvem a minha voz e conhecem a minha voz. Deixa eu te falar, que voz que tem guiado a sua vida? Que voz que tem guiado a sua vida? Aonde você tem buscado os conselhos? Que voz que você tem ouvido? A voz do seu coração? A palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem, corrupto mais do que todas as coisas. Quem é o seu melhor amigo? Quem é o seu conselheiro? Que voz que você tem ouvido? Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque em João 10, 5, ele diz assim: depois de sair todas as que lhe pertencem, vai adiante dela, elas a seguem, porque reconhecem a sua voz, mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Deixa eu te falar em nome de Jesus. Da onde você tem ouvido os conselhos? Você beija mesmo, você é jovem, beija. Fica, não tem importância não. Como é que você vai casar e não vai experimentar, não vai saber se é bom? Você é jovem, você está perdendo tempo. Não é isso que tem se falado? Você está perdendo tempo. Aquele que se mantém íntegro diante de Deus receberá de Deus a fiel justiça e a coroa do Senhor.
Sabe o que mais me estranha hoje? É que virgindade no meio da igreja é motivo de risada. Tem um monte de menino aqui. Ai, você me ama? Ai, você não me ama? Ai, você me ama? Ai, então eu vou casar com você mesmo, libera para mim. Quantas meninas estão machucadas aqui? Porque entregaram-se à voz de estranhos. Quem amar você, vai respeitar você, vai esperar o tempo de Deus na sua vida, para que você chegue imaculada, pura, não vai destruir os seus sonhos. Manda sua foto para mim. Ah lá, tira uma foto. Lá, manda para mim. Doeu aí? Que voz que você tem ouvido? O Senhor diz que para que nós possamos viver essa vida abundante, nós temos que se render ao bom pastor. Nós precisamos render ao bom pastor. Olha o que diz a palavra do Senhor em Tiago. Em Gálatas, perdão, irmãos. Em Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Admira-me que vocês estão abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando e querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, os pastores, os pregadores da mídia, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja amaldiçoados. Como já dissemos e agora repito, se alguém anuncia um evangelho diferente daquele que vocês receberam, seja amaldiçoado. Acaso eu busco a aprovação dos homens ou de Deus? Estou tentando agradar a homens? Se eu estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Que evangelho nós vamos servir este ano? Porque a palavra do Senhor fala que ainda que eu, ou um anjo vindo do céu, anunciar o evangelho diferente daquilo que as escrituras diz, seja o que? Anátema, seja maldito. Que evangelho você tem seguido? Da satisfação carnal? Porque a nossa insaciez vai nos levar à morte, porque nada vai suprir o vazio do nosso coração. Mas aquilo que Deus tem para nós não vai apenas suprir, mas vai gerar uma vida que satisfaz, uma vida plena. Fica de pé na presença do Senhor Jesus Cristo.